A leitura é um pouco extensa, a hora já se vai. Eu falarei aquilo que Deus tem colocado no meu coração de forma sucinta e que você possa entender. A partir do 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então, Jesus lhes contou esta parábola. Até aí. Fica com a Bíblia aberta. Você vai pular para o verso 11. E diz assim: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê parte dos meus bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como dos teus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Traga depressa a melhor roupa e vista nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava a aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou. O seu irmão voltou e, por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele, respondendo ao seu pai: Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um dos seus mandamentos. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os seus bens, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele. Então o pai lhe respondeu: Meu filho, você sempre esteve comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Pode sentar em nome de Jesus. Esse texto é um dos mais conhecidos da Bíblia e talvez você já leu e releu ele inúmeras vezes, ou já ouviu inúmeras e inúmeras pregações, já sabe ele de cor e de salteado. E esse texto está inserido em um contexto onde a Bíblia vai dizer que Jesus estava a acolher os pecadores, as prostitutas, os publicanos, aquele povo que diante da sociedade não valia nada, e nem muito menos para os fariseus, aqueles homens que liam a Bíblia, entendiam de Bíblia, mas não conheciam o Deus da Bíblia. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus ele conta uma parábola diante deles, parábola essa que se divide em 3 partes, é uma única parábola, com 3 narrativas. E em todas as narrativas, algo está perdido. E em todas as narrativas, Deus se alegra quando aquilo que estava perdido é encontrado. E o texto que Deus colocou em meu coração foi esse hoje, sobre o filho pródigo. Que esta parábola tem a sua epígrafe, o filho pródigo, mas sabemos que no grego não há. Essa parábola não fala de um filho perdido. Essa parábola fala de 2 filhos que estão perdidos. Essa parábola não fala só daquele filho que vai embora e se perde quando vai embora de casa. Essa palavra fala também daquele filho que estava dentro de casa, mas estava perdido totalmente também.
E quer que eu lhe diga uma coisa? O filho mais velho está mais perdido do que o filho que saiu de casa e gastou seus haveres, a sua herança, com tudo o que não presta. Eu tinha dito aos irmãos que hoje eu estaria pregando sobre o filho mais velho, mas não tem como eu pregar só sobre o filho mais velho sem poder falar um pouco do filho mais novo. Porque aqui nós temos dois tipos de pessoas. E essas pessoas desta parábola são parecidas comigo e com você, em muitas situações. Como vocês sabem, quando um filho chega para o seu pai e pede herança, o filho está dizendo ao pai declaradamente: eu quero que o senhor morra e me dê aquilo que é meu por direito. Então, quando o filho mais moço chega diante do pai e diz: pai, eu quero parte da minha herança que me pertence. Naquela cultura, poderia simplesmente ter expulsado o filho de casa, ter dado uma pisa nele e não ter lhe dado nada. Só que eu quero que vocês entendam uma coisa. Esta parábola aqui, o pai desta parábola é Deus. E Deus é misericordioso. Deus é bondoso. E principalmente Deus é amoroso. Esse filho pródigo somos nós, muitas das vezes, que chegamos diante de Deus e queremos abrir mão da obediência a Ele para viver da maneira que queremos. E quantos aqui estão vivendo da maneira que querem? Não estão nem aí para Deus. Não prestam contas a Deus com nada. Fazem o que bem entendem. E estão gastando a herança que Deus lhes deu de forma desenfreada. Como assim, pastor? Este filho, ele vai para uma terra distante. Isso entende que este filho queria se distanciar do pai. E quantos aqui estão se distanciando? Você já parou para analisar a sua vida? O quanto longe de Deus eu e você pode estar? Se você fosse analisar a sua trajetória com Deus, onde está Deus em sua vida? Perto de você? Ou você deixou Deus lá atrás? O problema nosso é que, conscientemente, sabendo, nós preferimos abrir mão de Deus e fazer os nossos desejos. Nós preferimos fazer as nossas vontades do que a vontade de Deus. E não percebemos que isto vai nos causar coisas horríveis. Isso vai nos tirar a segurança da casa do Pai. Isto vai nos tirar da proteção do Pai. Isto vai nos tirar do olhar do Pai. Nós vamos se afastar do Pai. E a Bíblia diz que o pecado ele faz separação entre nós e o Senhor. E há caminhos que para a gente, para o ser humano, conforme o provérbio vai dizer, que é bom. A gente olha e diz: esse caminho é bacana para mim. Mas a Bíblia diz que no final ele conduz à morte. Tem muita gente na igreja e fora da igreja que está indo totalmente longe da vontade de Deus e totalmente longe da casa do Pai. E está fazendo o que bem entende, o que bem quer. Fala o que quer, posta o que quer, vai aonde quer. Eu não devo satisfação a ninguém. Essas pessoas, elas estão agindo da mesma maneira do filho pródigo. Eu faço o que eu bem entender, o pastor não manda na minha vida. Eu vou para onde eu quiser, porque Deus não está nem aí para mim. Eu não estou nem aí para Deus. E as pessoas nos dias de hoje estão vivendo dessa maneira, como o filho pródigo. Estão a cada dia se distanciando da vontade do Pai. E quanto mais distantes da casa do Pai, mais afundados no pecado chegamos. Esse filho pega a herança e ele gasta de forma desenfreada. O texto no grego vai dizer haveres, e haveres quer dizer que ele pegou tudo o que possuía de valor e ele é como que se ele jogasse no mato. Para que você entenda, é como eu ter tudo do bom e do melhor e eu trocar por nada. Você temos diante de nós um Deus que nos ama,
que nos protege, que nos guarda, que nos quer bem, que nos chamou pela sua soberana graça e vontade, que está conosco todos os dias, nos amando e querendo o nosso melhor. O texto diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, conforme Romanos 8, 28, mas nós preferimos abrir mão e fazer os nossos desejos, abrir mão da vontade de Deus, e queremos fazer o que bem entendemos. E acontece conosco o que aconteceu com esse jovem. Ele gastou tudo, e enquanto ele tinha tudo, vai aparecer um monte de amigo do seu lado. Você deve ter um monte já. Se você está afastado de Deus, eu tenho certeza que muitos amigos já apareceram em sua vida, e não foram poucos. Pessoas que você não tinha contato, mas agora você está cheio de amigos, e cada um melhor do que o outro, e cada um lhe querendo levar para uma situação diferente, cada um lhe dando conselhos, que ao seu olhar, conselho maravilhoso, mas ao olhar de Deus é diabólico. Porque quando a gente está longe de Deus, aparece de tudo. Aparecem propostas, aparecem oportunidades, aparecem pessoas para terminar de destruir a nossa vida. E a Bíblia diz que esse jovem gasta tudo que Deus lhe deu, acaba com tudo. E aonde ele estava, quando a gente está afundado no pecado, está longe de Deus e fazendo o que bem a gente quer, nós começamos a passar situações difíceis porque estamos perdidos. A gente começa a se angustiar por algumas coisas. As situações começam a acontecer em nossa vida. As turbulências, tribulações, dificuldades. E por que isso, pastor? Porque quanto mais longe de Deus e afundados no pecado, mais a gente fica totalmente alheio ao olhar de Deus. E a gente fica perdido. E quantas pessoas já estão perdidas? Que estão vivendo assim? Está longe da casa do Pai, não se envolve mais com o Pai. Não tem mais a presença do Pai diária em sua vida. Não busca mais o Pai, não busca fazer a vontade do Pai, está longe, a situação a cada dia piora, está perdendo a vontade de tudo, está acabando com tudo. Mas a Bíblia diz que acontece algo maravilhoso com este jovem. Ele começa a trabalhar com os porcos. Essa parábola, lembre, Jesus está contando para os fariseus e para aqueles que são pecadores, sim ou não? Trabalhar com porco para os judeus era algo horrível. Então os fariseus, quando escutaram esta parábola, Jesus contando, ficaram horrorizados. Porque o último trabalho na vida de um ser humano era o porco, então era algo imundo. Então na visão dos fariseus, um pecador muito imundo, na visão de muitos crentes que são santos demais, aquele pecador que é muito pecador, que é muito imundo, ele não tem direito a se aproximar de Deus. E estão se enganando. Porque este filho pródigo, diante da lama, diante dos porcos, vendo a comida sendo jogada para os porcos, ele sente desejo de comer. Porque quando a gente está tão afundado no pecado, no fundo do poço, a gente se mela com tudo, a gente não tem mais noção das coisas. A gente está alheio de tudo. A gente não quer mais nada, não quer saber, chuta o pau da barraca. Mas esse jovem não. A Bíblia diz que ele caiu em si. O que aconteceu com ele? Se arrependeu. Vocês percebem que tudo que foi pregado no começo do culto até agora, eu estou só repetindo? E ele cai em si, quer dizer que ele estava fora de si. Ele estava escravizado pelo pecado. E quando ele cai em si, ele para e diz: ei, na casa de meu pai, os trabalhadores comem pão com fartura. O que é que eu estou fazendo aqui no meio dos porcos? O que é que eu estou fazendo aqui no meio dessa sujeira? Se na casa do meu pai tem pão com fartura. E ele vai e planeja um discurso. Ele diz assim no seu coração: olha, quando eu chegar diante do meu pai, eu vou dizer: pai, eu pequei contra o Senhor, pequei contra Deus, pequei contra Deus. Não sou digno de ser teu filho, mas me faz conforme dos teus trabalhadores. Ele montou o discurso. Isso a gente monta.
Quantos aqui não montam discursos? A partir de hoje eu sou um crente. Quantos já estão montando seus discursos? A partir dessa semana, tudo vai ser diferente na minha vida. Quantas pessoas estão mudando seu discurso? A questão não é fazer o discurso, é tomar a atitude. A questão não é planejar e saber que eu estou errado, sei que estou errado, não. A questão é mudar o caminho. O arrependimento genuíno não é esse que a gente chora, se derrama e continua a viver a mesma vida. O arrependimento genuíno, quando a gente ouve uma palavra como essa, a gente se arrepende, reconhece que é pecador, que está errado, está longe de Deus, está totalmente alheio daquilo que Deus quer para nós. Aí a gente se arrepende, tudo que a gente praticava antes, a gente não quer praticar mais, a gente quer ir para a casa do Pai. Então se você realmente quer casa, você vai chegar em casa mudado. E tudo aquilo que você fazia errado na sua casa, no seu trabalho, na rua, com a sua vida, a partir de agora, se você realmente se arrepende, você esquece tudo. Tudo. Não adianta dizer que se arrependeu e continua com os grupos de WhatsApp que não prestam. Não adianta dizer que se arrependeu e continuar nas mesmas práticas mundanas, escondidas, achando que Deus não está vendo. Mudou e continua com a mesma vida, irmão. Estou arrependido, eu sou um crente. Ser filho de Deus e realmente fazer como esse filho pródigo fez, é voltar à casa do Pai e dizer: Pai, eu pequei, eu não sou digno de nada, mas me faça a partir de hoje como um dos teus trabalhadores. Muda a minha vida, eu reconheço que eu não sou nada. E a Bíblia diz que quando esse filho regressa para sua casa, eu estou correndo porque a hora está avançando e eu tenho que pregar sobre o filho mais velho. O pai o vê de longe. O encontro do filho, o pai. Você já parou para pensar que Deus, Ele está atento à sua vida, mesmo de longe. E a partir do momento que você ou eu, que vivemos essa vida de pecado, essa vida errada, essa vida sem compromisso com Deus, sem compromisso com as coisas de Deus, a partir do momento que nós verdadeiramente se achegarmos a Deus querendo mudança e arrependidos, Deus que está no céu, Ele virá ao nosso encontro e vai nos amar, nos beijar e nos perdoar, porque esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. De mudar a vida do pecador, de mudar a vida daquele que está longe da vontade dele. E em um culto como esse, que muitos crentes, que se dizem crentes, mas estão como o filho pródigo, precisam tomar uma atitude. Porque quando você realmente tomar essa atitude de verdade, genuinamente como um filho, o Pai lhe perdoará. E sua vida será realmente transformada por Ele. Pastor, minha vida vai ser totalmente transformada por Deus? Vai. O filho, quando chega, o pai o abraça, corre ao seu encontro. Naquela época, um idoso não podia correr, principalmente um pai de família. E pelo que a gente entende da Bíblia e da arqueologia bíblica e história bíblica, esse pai que usava um vestido, ele tem que subir o vestido para correr até o filho. E isso o pai naquela época não fazia, porque eles tinham vergonha. Só que esse pai da parábola é Deus. E Deus, Ele quebra protocolos. Deus, Ele vai ao nosso encontro. Deus, Ele batalha por nós. Deus continua insistindo nessa noite conosco, nos mencionando a sua palavra e dizendo: ei, filho pródigo, muda de verdade. Esse é o Deus a quem nós servimos, que insiste, que nos busca até nos encontrar. E quando o filho chega, e o filho começa o discurso, o filho não termina o discurso, no meio do discurso o pai interrompe. Quando o filho começa a dizer que ele diz: pai, pequei contra o céu e perante de ti. Antes do filho dizer: me trata como um dos teus trabalhadores, o pai: ei, para aí. Empregados, tragam a melhor roupa, traga anel, traga sandália. Esse meu filho estava morto, reviveu. Estava perdido, foi achado. Mate o bezerro gordo, porque hoje haverá festa neste lugar. Alegria em minha casa. E a Bíblia diz que há alegria no céu quando um pecador se arrepende.
Se nessa noite você realmente se arrepender de verdade, não tenha dúvida, no céu estará tendo uma grande festa. Pastor, por que esse homem dá um anel? Por que este homem dá roupas? E por que este homem dá sandálias? Isso pode ter muitas ilustrações. Pregadores vão citar muitas coisas. Anel significa a nova aliança. Tratar aquele escravo do pecado como um filho. Você a partir de agora é um filho. Bota a aliança no seu dedo. Todos aqui vão saber que você é meu filho. E do seu passado, ninguém vai mais, porque a partir de hoje você é filho. Roupas. Vestimenta na Bíblia, irmão, é relacionada a muitas coisas, entre elas a santidade. Aquele filho que estava aos trapos, sujo, fedendo, tenho certeza, porque trabalhava com porcos, chega em casa e o pai diz: traga a melhor roupa. Sabe qual é a melhor roupa daquele pai? É a sua própria roupa, a melhor que ele tinha. Sabe o que é que Deus faz conosco? Ele nos traz as suas vestimentas de santidade para as nossas vidas e nos veste com ela. Isaías que o pecado pode ser mais vermelho que o escarlate, quando há perdão, se tornará branco como a mais branca lã, alvo como a neve. Sandálias, pastor, significa o quê? Este filho que estava sem sandálias naquela época não utilizava sandália, que era escravo. Então quem estava sem sandália era tido como escravo. Aquele filho era tido como escravo. Escravo de quê? Do pecado. Quando ele chega, ele diz: ei, bota chinela nos pés deles. A partir de hoje ele é livre. E a Bíblia diz o quê? Que Jesus diz: seremos verdadeiramente livres. Que Deus maravilhoso, irmãos, que nos dá uma liberdade como essa. Esta é a parte do filho mais novo. Se você que está aqui se colocou no lugar, se viu pela vida dele, se você identificou que ele é igualzinho a você que está aqui, longe de Deus, fazendo os seus desejos e suas vontades, sem idade, sem essa alegria de estar na casa do Pai, não se preocupe, se arrependa. Roupa nova para você, tem sandália nova para você e tem anel para colocar no seu dedo. O Pai tem vida nova para você. Essa vida que você chegou das portas para dentro era uma, mas a partir de hoje Deus está lhe mostrando uma nova vida, uma vida diferente, uma vida de liberdade em Cristo Jesus e não de libertinagem. Uma vida compromissada com o Pai. Mas o que acontece depois, pastor? Eu falei que o filho mais velho é o filho que está mais perdido, até mais do que o mais novo. Por quê? A Bíblia diz que começaram a festejar e a dançar, porque na casa do Pai é lugar de alegria, adoração, glorificação, exaltação. Então eu lhe pergunto, por que nós estamos calados? Casa do Pai é lugar de adorar. O crente tem que vir para cá para adorar, para glorificar, para exaltar. Você não tem que vir para cá para ficar mudo o culto todo, não. Você tem que prestar um culto a Deus. Você tem que chegar aqui e dizer assim: Senhor, eu te louvo, eu te amo, eu te adoro, eu te exalto. Aleluias ao Senhor, glórias a Deus. Nós chegamos aqui com este propósito de glorificar a Deus. O nosso interesse está em Deus. O filho mais velho chega de tardezinha, entendo eu pela parábola, porque um dia de trabalho é basicamente do campo pelo final da tarde. E quando ele chega, ao longe ele começa a escutar a música, as danças. E ele pergunta, creio eu, a um dos trabalhadores do pai que estava por perto, e disse: o que é que está acontecendo? Está sabendo não? Teu irmão voltou, teu pai mandou matar um bezerro e está a maior alegria lá. Aí o filho indignou-se. No grego, essa palavra indignar-se aqui desse texto quer dizer que ele realmente estava furioso por dentro. Estava com ódio.
com raiva. Ele não queria estar presente no lugar que o irmão estivesse. Ele não queria compactuar onde o irmão estivesse compactuando. Ele não queria estar em um mesmo ambiente que o irmão estava. Se houver algum tipo de crente assim neste lugar hoje, entenda. Você está mais perdido do que o filho pródigo. Qual é o maior problema do filho mais velho? Sabe qual foi o maior problema do filho mais velho? Porque o filho mais velho estava em casa, mas não tinha comunhão com o pai. Isso acontece com muitos crentes que estão na igreja, mas não tem mais nenhum relacionamento com Deus. Fazem tudo direitinho. Vêm para os cultos, são dizimistas, são ofertantes, tem oportunidade, louva, prega, faz alguma coisa na obra de Deus, evangeliza. Só que ele não tem prazer no Pai. Ele tem prazer em nada. Ele está no automático. Faz por fazer. Porque acostumou. E tem crente assim, que está mal acostumado. Se esqueceu da presença. Se esqueceu do Pai. Se esqueceu da alegria de estar fazendo a vontade do Pai. Se esqueceu porque serve ao Pai. E quantas pessoas estão assim? Se sentem muito privilegiados porque há muito tempo serve ao Pai. Tem crente que diz que está aposentado com Jesus. E a Bíblia diz que o filho mais velho, quando chega diante do pai, ele tem um discurso. Qual era o discurso? Pai, eu sirvo o Senhor há tantos anos. O Senhor nunca me deu um cabrito para me alegrar com meus irmãos, meus amigos. O filho mais velho estava interessado no pai ou naquilo que o pai poderia lhe dar? E nós, irmãos? Você está interessado em Deus ou naquilo que Deus pode fazer por você? Você está interessado em Deus ou nos milagres que Deus pode realizar em sua vida? Você está interessado em Deus ou está interessado em que Deus abra uma porta de emprego? Opere um milagre na sua história, na sua família. Qual é o nosso interesse? O que é que você se interessa? No Deus, na casa do Pai, no Pai da casa? Ou naquilo que Ele pode lhe oferecer? E tem um detalhe. Ele diz: há tantos anos servou o Senhor, não transgrediu um mandamento. Aí vem esse aí que gastou o dinheiro todo com as prostitutas, as meretrizes, e o Senhor mata um bezerro gordo. O que é que o pai diz? Filho. O filho mais velho era o quê? Filho. E o pai diz: filho, tudo que é meu é seu também. Não tem crente assim no meio da igreja, irmão, que fica com raiva porque o novo convertido está tendo a oportunidade e ele não está tendo mais? Que Deus está fazendo na vida do novo convertido, na vida dele não está acontecendo mais nada? Ele não fica chateado? Tudo o que é do Pai é nosso. Não é meu, não, é nosso. O Evangelho é compartilhamento. Até a oração do Pai Nosso é: Pai Nosso, nos dá hoje o pão nosso. Livra-nos, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O Evangelho, a igreja, é um só corpo. Aqui não tem divisão, não pode ter. Tudo que é do meu irmão é meu. A alegria do meu irmão é minha alegria. A conquista do meu irmão é a minha conquista. Quando o meu irmão fica triste, eu tenho que me entristecer com ele. Isso é que é o Evangelho, irmãos. Nós estamos vivendo uma individualidade, cada um no seu quadrado. Somos egoístas como esse filho mais velho. Queremos para nós a festa e não para ele. E eu lhe pergunto: como está a sua vida? Como está a minha vida? Estamos acostumados na casa do Pai? Estamos acostumados com esta vida? Sabe por que a pior situação do filho mais velho? O filho mais velho, ele não se envolvia mais de verdade com o pai. Tem muito crente que não se envolve com o pai, ó. Tá na igreja, mas não se envolve mais.
Você prega, ensina, doutrina, fala de Jesus e ele continua a mesma pessoa. Não há mudança, não há envolvimento, não há quebrantamento. Tem crente que tem 40 anos, continua o mesmo crente. Ruim, que não vale uma prata furada. Porque também eu não mereço uma prata furada. E não muda. E para piorar a situação do filho mais velho, a Bíblia diz que o pai insiste com ele. O pai prega para ele, o pai diz, meu filho, entre, vamos se alegrar, vamos para a festa. A Bíblia diz que o pai insiste com ele. A conversa do filho mais velho com o pai, o texto não vai explicar o que foi. Penso eu fiquei meditando. E o pai dizendo, meu filho, entre para dentro de casa. Meu filho, se envolva. Meu filho, acorde para a vida. Meu filho, se converta. Meu filho, eu estou aqui, tudo que é meu é seu. Vamos se alegrar, seu irmão morreu, mas agora reviveu. Mas o que o filho mais velho fez, irmãos? A Bíblia diz que o filho mais velho não entra dentro de casa. Sabe como é que a parábola termina? Assim. O filho perdido. E isso aqui Jesus falava para os fariseus. Eles achavam que estavam salvos, porque eles eram crentes. Tem gente que acha que está salvo só porque é evangélico. Não se engane. Só quem nos salva é Jesus. E não é por nada que fazemos, não é por mérito nosso. É por causa dele. Foi ele que pagou o preço. É ele que está nessa noite aqui novamente pregando para nós, dizendo, ei, ainda tem tempo. Tem pouco tempo, mas tem tempo. Ontem nós estávamos aqui, e aqui eu estou concluindo, aprendendo sobre Apocalipse. O pastor Davi, ele trouxe uma palestra tarde e noite. Queria eu que ele tivesse toda a semana ou o mês livre para vir para cá, mas ele não tem. E ele e a segunda vinda. E aqui eu quero falar sobre o arrebatamento para que você saia daqui sabendo de uma coisa. O arrebatamento da igreja está aí, ó, às portas. Pode ser agora. E a Bíblia diz que é no piscar e abrir de olhos. É muito rápido. Pastor, então quem é que vai ser arrebatado? Vamos parar para analisar agora a nossa vida. Quem realmente vai ser arrebatado? Se der a ordem, a trombeta soar, os mortos ressuscitarem e aqueles que estiverem vivos forem transladados ao céu. Quem realmente vai ser, pastor? Eu lhe respondo quem vai ser. Você vai aqui sabendo se você vai ser arrebatado ou não. E a partir de hoje, quem decide é você. Se você realmente quer ir para o céu ou não. Está em você. Por quê, pastor? Olha, imagine comigo uma coisa. Imagine que aqui em cima desse púlpito tem um monte de pedaços de madeira. Madeira, pedacinho de madeira, um monte. Só de pedaços de madeira. E no meio de toda essa madeira tem alguns pregos. Alguns, porque são poucos que serão salvos. Se fosse para ser todo mundo, eu ia dizer que estava todo mundo salvo. Pouquíssimos pregos no meio da madeira. O arrebatamento eu vou ilustrar para vocês, como o pastor Davi ilustrou em um vídeo. Quem sabe o que é um imã? Todo mundo sabe o que é um imã aqui? Levanta a mão quem sabe o que é um imã. Pronto. Quem não souber o que é um imã, um azogue. Quem não souber o que é o imã, é aquele negócio que está pregado na geladeira. Pronto. Isso é um imã. Tá a madeira e os pregos aqui, sim ou não? Aí Deus vem com um imã. Um exemplo, para você entender como vai ser o arrebatamento. Um imã. O imã vem aqui, ó, e para. Só vai subir os pregos, sim ou não? Os pregos sobem. As madeiras não sobem nenhuma. Os pregos se conectam com o imã e se grudam. E são levados.
Mas pastor, por que é que só o prego subiu no ímã e a madeira não? É simples, a física explica. A essência do ímã, ela tem total essência com o ferro do prego. E aquilo que é igual no ímã, que é igual no ferro, puxa aquilo que é semelhante. Por isso que só o prego sobe e se encaixa no ímã. E as madeiras não. E tem um grande detalhe nisso. Se eu pegar essas madeiras aqui e cortar ela igual pregos, pintar da cor de um prego e deixar tudo aqui junto com os pregos, todo mundo vai olhar e dizer, isso é um bocado de prego, pastor. Só que o ímã, quando vier, ele só puxa os pregos verdadeiros. Quem são os pregos verdadeiros, pastor? Aqueles que têm Jesus em sua essência. Aqueles que nasceram de novo, aqueles que se converteram genuinamente, aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo, aqueles que vivem o Evangelho. Então não pense que essas pessoas que fazem o que querem, que vivem do jeito que querem nas igrejas, todas elas vão subir. Não se engane. Ela pode ter roupa de crente, falar como crente, estar na igreja, ter um cartão de membro. Pode ter 50 anos de missão evangélica pentecostal do Brasil. Se o arrebatamento vier, só subirá aquele que é parecido com Jesus. Aquele que tem a marca do Espírito Santo. Aquele a quem Deus habita em seu ser. E ele tem semelhança com Deus. Esse sobe. E eu lhe pergunto, eu e você se parecemos com Jesus? De verdade. Pare para pensar. Se sua resposta é não, então a partir de hoje, não espere mais. Se arrependa e se pareça com Jesus. Porque se você não for imagem e semelhança de Deus de verdade, em sua essência, você vai ficar. E o arrebatamento está às portas. Essa é a mensagem que Deus trouxe para nós nessa noite. Pedi para os meninos me ajudar aí alguma.